com grande alegria que faremos a nossa exposição doutrinária a convite da Associação Espírita Caridade. O tema que nós trazemos hoje é o amor e o perdão em família. Nossa fonte de pesquisa é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, 11 e 15. E convido a todos os irmãos para ler esses capítulos e se aprofundar um pouquinho mais sobre os ensinamentos que esses capítulos nos trazem. Bom, para nós falarmos de amor e de perdão na família, nós precisamos compreender o significado do amor e o significado do perdão. O Evangelho nos traz que o amor é essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, todos nós temos capacidade de amar, é inerente à alma humana o amor. Trazemos dentro de nós esse fogo sagrado e que devemos fazer crescer cada vez mais para que nós possamos ser criaturas mais amorosas. O perdão é ato de amor. Por isso, quem perdoa alguém sinceramente esquece as ofensas recebidas e pratica assim a lei de amor. Agora que nós já fizemos a compreensão dessas duas palavras tão importantes para a nossa temática, vamos falar um pouquinho sobre o processo reencarnatório. Nós vamos compreender agora, à luz da doutrina espírita, como funciona o processo reencarnatório, esse planejamento dentro da lei de reencarnação. Nós já tivemos a oportunidade, através de estudo, através de exposições doutrinárias, de compreender sobre a reencarnação. No Livro dos Espíritos está, para quem não tem ainda acessado esse conhecimento, toda a explicação sobre o processo de reencarnação. Bom, nós sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, na pátria legítima, aguardando para reencarnar na vida corporal, porque necessitamos passar por esse processo de depuração, de evolução, nós temos a oportunidade de ter um planejamento desse agrupamento familiar, bem minucioso, é bem elaborado, existem departamentos específicos, por assim dizer, que são responsáveis para o planejamento e a execução desse processo reencarnatório do grupo de pessoas que compõem essa reencarnação. Sempre bem assessorados pelos nossos irmãos espirituais, pelos nossos benfeitores, nós vamos, cada um de nós, receber as instruções necessárias, toda o planejamento que é necessário para nós poder entrarmos na roupagem física, para que nós possamos se matricular na grande escola que nós chamamos família. Porque a família é a primeira escola do espírito. Quando nós nascemos, quando viemos para o mundo material, que somos acolhidos pelos nossos genitores ou pelas pessoas que são responsáveis por nós, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, porque quando nós chegamos aqui, viemos com o objetivo de progresso, seja esse progresso nosso pessoal, seja esse progresso coletivo para todos os membros que compõem esse conjunto familiar. E daí todos nós somos únicos. Nós não somos espíritos com cópias, por assim dizer. Cada um tem a sua identidade. E a identidade é única.
E por isso viemos num grupo bem diverso, de diversas personalidades, de diverso tipo de progresso, né? Dentro da escala espiritual, que lá no Livro dos Espíritos também temos a oportunidade de ver a escala dos espíritos na sua progressão. Nós vamos verificar que cada um de nós tem já as suas conquistas, a sua jornada evolutiva. E aqui estamos para aprender mais, cada vez mais, a crescer, a usar da nossa inteligência, a desenvolver a nossa moralidade, progredir, ascender. Esse é o objetivo. O objetivo de estarmos aqui nesse conjunto de pessoas é para que a gente evolua da melhor maneira possível e compete a nós, unicamente a nós, esse esforço evolutivo, né? Essa escola que nós chamamos de família, ela deve jamais ser relegada a um plano menor, porque corremos o risco de fazer naufragar esse grandioso empreendimento. Muitas vezes não temos noção da grandiosidade de estarmos aqui reunidos nesse conjunto de espíritos afins ou não afins para a realização desse progresso, dessa evolução. É um empreendimento muito grande, muito delicado e que deveríamos valorizar cada vez mais. Nós devemos compreender que nesse contexto que vivemos, nessa reencarnação, ela jamais se repetirá, porque é única, é incomparável. Para cada um de nós é uma oportunidade única que não deve ser desperdiçada, não deve ser abandonada, muitas vezes trocada por objetivos imediatistas e fúteis, pelo materialismo que tanto nos seduz, os vícios que ainda temos, porque nossos vícios devem ser trabalhados para que consigamos fazer desses vícios virtudes. Então, temos o grande compromisso de estarmos aqui, porque somos imperfeitos. Vivemos aqui no planeta Terra, neste mundo que é de expiação e de provas, receberemos os nossos, seja através do elo consanguíneo, seja através do elo afetivo, não importa, enfim, a configuração que a nossa família tenha, ela é abençoada pela providência divina, né? Então, nós viemos aqui com os nossos, seja nutrindo simpatia ou amor por eles, ou ao contrário, nutrindo sentimento muitas vezes de ódio e de rancor. Mas devemos entender que esses nossos desafetos fazem parte da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva, e devemos promover esses ajustamentos que são necessários ao progresso do grupo. Então, essa compreensão, quando nós recebemos, e por isso a doutrina dos espíritos é muito rica e nos traz esse esclarecimento sobre a família, sobre o processo reencarnatório, nós vamos compreender qual é o objetivo de estarmos aqui, o porquê que estamos aqui, por que estamos com esse grupo. Não existe uma família errada. Nós estamos na família que merecemos estar. A família que foi elaborada dentro de um conjunto de acertos, de propostas, lá no plano espiritual, que concordamos e tivemos a bênção divina de nos reunirmos no processo evolutivo carnal para que a gente viesse acertar os nossos passos, para que a gente pudesse, enfim,
expurgar de nós todas as nossas mazelas e imperfeições. Sabemos que a jornada é árdua, é difícil pela nossa classificação de espíritos imperfeitos, mas nós temos condições de, inseridos nessa escola, cumprir com a nossa proposta, com a nossa meta. Ou seja, nós conseguirmos aprovação nesse processo, tendo todo o carinho e o respeito por essa vida espetacular que nos é concedida, né? E daí, quando nós estamos nesse conjunto, quando nós estamos convivendo, é muito comum nós termos um membro, ou até mais que um membro na família, que às vezes nos inspira animosidade. Aquele membro mais difícil, né? Aquele que muitas vezes se torna agressivo, que se torna perverso, e que nos traz uma convivência bem mais difícil e dolorosa. Nós devemos compreender que esse membro mais difícil, esse irmão de jornada, porque no fundo somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, devemos compreender que Ele está ali a nos solicitar compaixão, a nos solicitar a misericórdia, pedindo a todos do conjunto familiar que usem dessa compaixão e dessa misericórdia. Essa manifestação agressiva é um pedido de socorro. E o que acontece muitas vezes? Ao invés da gente socorrer e ajudar, nós nos revoltamos. E daí vem o desejo de esforço, que muitas vezes desperta no conjunto familiar. Mas, se nós usarmos da caridade, se nós usarmos da compaixão, se agirmos assim, estaremos derramando nesse membro familiar, nesse irmão de jornada, o bálsamo que vai oferecer a ele uma bênção, que vai lhe favorecer, vai lhe amparar, vai lhe tranquilizar, por assim dizer. E nós estaremos a nos favorecer também, com certeza. Quando nós fizemos pelo nosso próximo, e que é próximo, mais próximo, aqueles que estão conosco sobre o mesmo teto, né? Quando nós usamos da caridade, do amor, do carinho, da paciência, da benevolência, da resiliência perante as dificuldades, nós estamos nos beneficiando e beneficiando aquele que se encontra adoentado, necessitado do nosso amor, necessitado do nosso carinho. Então, à medida que as provações vão ocorrendo nos lares, pode muito bem a revolta se aninhar nos corações dos membros daquele conjunto familiar. O desapontamento pode invadir o lar, o pensamento, né, de negativo, de inconformidade que muitos de nós experimentamos, quando nós deveríamos nos recolher e meditar em torno daquele fato que nos é doloroso, que nos é difícil. Muitas vezes nos requer um grande sacrifício. Daí nós deveríamos meditar e procurar entender a razão, o porquê de tudo isso, para melhor enfrentar a situação perturbadora. É parar, olhar e sentir o que pode ser feito, o que está causando esse desequilíbrio, essa perturbação. Porque nós vivemos devido às nossas deficiências, igual em ondas. Ora estamos mais elevados, ora nós estamos mais baixo. Então, são ondas. Não existe uma regularidade ainda devido às nossas vicissitudes. Então, às nossas imperfeições. Porque quando atingirmos um estado melhor
de evolução e de progresso, nós teremos uma estabilidade e essas ondas não serão tão acentuadas. O sofrimento não será gritante. Nós encontraremos a paz, a concórdia e poderemos nos colocar numa situação de estabilidade. Esse é o objetivo de todos nós reencarnarmos muitas e muitas vezes, para que a gente progrida e faça o planeta progredir, a humanidade como um todo, alcançando, enfim, o objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual, tornando um mundo de regeneração tão sonhado por todos nós. A família é um reduto, queridos irmãos, de trabalho coletivo, no qual todos nós temos o dever de nos ajudar. Quem se encontra bem mais informado, né, tem mais facilidade e dispõe de conhecimento para contribuir em favor do esclarecimento daqueles que ainda o ignoram. Então, aquele irmão que está com dificuldade de compreensão, que ainda tem dentro de si muitas dificuldades de aprendizado da lei do amor, né? Deve receber daqueles que já têm um pouco mais de evolução todo o amparo e toda assistência para a sua melhoria. O trabalho é diário, a labuta é grande, mas a recompensa é maravilhosa. É isso que devemos ter em mente, que nós trabalhando junto, nós progrediremos mais e alcançaremos os nossos objetivos. Porque o lar, a gente sabe, nem sempre se apresenta, né, como aquele reino de júbilos que tanto sonhamos, mas quase sempre como um campo de batalha, na qual os espíritos litigantes, adversários do ontem, comprometidos com o passado, com as dificuldades que não foram superadas, com os desafios que não foram conquistados, sendo para muitos um período de grande transformação através dos mecanismos da dor e do sofrimento. Então, as transformações emocionais, elas se fazem necessárias e nós devemos, através do amor, conquistar essa meta evolutiva que tanto desejamos para nós e para os nossos. Porque nós devemos compreender que dentro desse conjunto em que vivemos, trazendo ali espíritos que não são afins e muitas vezes até inimigos nossos, aí nós teremos os ensinamentos de Jesus para nos colocar no caminho certo, no caminho do perdão. Sim, porque nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar aqueles que estão conosco. Nós precisamos urgentemente levar no nosso dia a dia o perdão das ofensas, que às vezes aparecem veladas, incompreensíveis, porque não tem um motivo às vezes real nessa existência, mas está lá dentro, guardado no íntimo, essa dificuldade que nós trazemos com os nossos. E de acordo com Jesus, com o nosso mestre, nosso modelo e guia, nós devemos perdoar infinitamente, pois não há limites para o perdão. Ao dizer que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus está nos ensinando a não contar as ofensas recebidas. Não contabilize elas, não conte, nem os perdãos que foi concedido ao outro. Que com certeza as ofensas, o cálculo é bem maior. A somatória é muito grande, porque nós ofendemos com facilidade, nos melindramos com facilidade. E o perdão, com certeza, ainda pelas nossas imperfeições, a soma é bem mais pequena
Então, não fique contabilizando que você perdoou. Não fique contabilizando que você foi ofendido, recebeu uma ofensa. Perdoe. Perdoe as ofensas para se mostrar melhor daqueles que lhe ofenderam. E aquele que não perdoa, aquele que sempre diz nunca perdoarei, está pronunciando a sua própria condenação. Porque o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade do espírito. As almas que estão procurando elevação vão com certeza procurar o mecanismo do perdão para conseguir o seu bem-estar e para conseguir o bem-estar do seu semelhante. Então, não enuncie, eu não perdoarei jamais, porque estaremos a nos condenar ao sacrifício, aumentando as nossas dívidas, nos comprometendo não somente nesta vida, mas em outras vidas, em outras reencarnações. O endurecimento faz parte dos espíritos imperfeitos. E se almejamos ser espíritos melhores, não devemos assim proceder. Deixamos o fogo sagrado do amor que existe em nós aquecer a nossa alma e nos sensibilizar para conceder o perdão. Conceder o perdão a nós mesmos, porque precisamos de perdão, e conceder o perdão daqueles que nos fazem ofensas infinitas, muitas vezes, que nos prejudicam, que nos perseguem, que nos caluniam. Jesus deu o maior exemplo. Jesus deu o maior exemplo. Isso devemos ter em mente. Olvidai o mal que vos hajam feito e não pensais senão em uma coisa, em fazer o bem, ele nos disse. Cuidai, portanto, de afastar de vós os pensamentos do sentimento de rancor, porque o Pai Celestial tudo sabe, tudo vê, tudo que se passa no fundo do coração dos seus filhos. A cada um de seus filhos, ele conhece a sua essência. Então não podemos nos esconder, porque ele nos observa, está em nós. Podemos até dissimular que perdoamos, mas ele sabe quando o perdão foi verdadeiro, quando foi sentido. E nós, quando rogarmos perdão, vamos querer que o Pai nos perdoe pelas nossa falta, porque ainda somos espíritos muito infratores. Mas se queremos o perdão do nosso Pai Celestial, devemos conceder o perdão também. Quando nós nos transportamos para a nossa vida, para a prática do dia a dia, os luminosos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, referindo-se a perdoar e não usar as represárias, retribuindo o mal com bem, nós estamos trabalhando na construção da paz doméstica, nós estamos trabalhando na construção da alegria da nossa família, da alegria da família universal, porque só seremos felizes quando todos nós sentirmos esse sentimento, porque a paz reinará neste mundo e fará morada em nossos corações permanente o amor de Deus. E nós saberemos exemplificar, nós saberemos compreender. E quando Jesus nos deixa o legado no momento da sua crucificação, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava ali a perdoar os seus perseguidores e a perdoar a humanidade como um todo. Nós não sabemos ainda o que fizemos ou nós não queremos saber? Queremos ficar na nossa ignorância para termos desculpas em não progredir? Nós devemos pensar. Nós trouxemos aqui uma pequena história para encerrarmos o nosso trabalho e podermos refletir, tá? Então, nós vamos fazer essa leitura aonde o nosso personagem, né, ele era um prisioneiro,
tá? E esse prisioneiro estava recolhido em uma penitenciária. E os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nenhum deles sequer se pronunciou ou sequer o visitou. E o nosso irmão recluso ficou lá, relegado ao abandono, cumprindo a sua pena, passando assim para o cumprimento da lei humana, aonde ele cometeu um delito e necessitou ficar recolhido. E nós vemos então esse irmão cumprindo a sua pena por bom comportamento, recebendo então a liberdade condicional lhe foi concedida. E ele pensou em quê? Em voltar ao seu lar, voltar à sua família, porque é o seu cadinho, o seu cantinho, o desejo, imagine, de ficar anos encarcerado e depois ter a liberdade e poder retornar ao lar. Mas ele estava muito receoso. Entrou no trem e se dirigiu à sua cidade, para que pudesse retornar para juntos do seu. Mas, por coincidência, a providência divina lhe coloca ali, junto naquela viagem de trem, um amigo, o diretor da penitenciária, que se sentou ao lado nessa viagem. Ele era uma pessoa sensível e identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia bem sofrida do companheiro de viagem. E com uma gentileza lhe dirigiu a palavra e disse: amigo, parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o seu desconforto. O ex-detento deu um profundo suspiro e constrangido lhe falou: realmente, estou muito tenso, estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira que é existente às imediações da estação do trem, caso tivesse me perdoado pelo ato vergonhoso que cometi. Se não quisesse-me de volta, eles não deveriam fazer nada, e eu perceberia no trem mesmo que não seria aceito e rumaria para outro lugar, um lugar incerto, não tenho para onde ir. O novo amigo verificou como ele sofria, viu a necessidade de auxiliar aquela alma, né? Benevolente que o era, conhecedor de dificuldades daqueles que passam por esse processo do encarceramento, resolveu lhe ajudar e lhe propôs o seguinte, sabendo ele que ali a sua família do presidiário lhe havia abandonado por esse longo período. E disse para ele que iria vigiar a janela até ele enxergar a árvore, a macieira, que selaria o destino desse homem, porque ele não tinha nem coragem de olhar para fora e verificar a macieira. E seguiram a viagem. O tempo passou e dentro de alguns minutos o diretor que o acompanhava na viagem colocou a mão no braço do ex-condenado, olhando para fora, procurando a árvore, lhe disse: lá está ela, a árvore que tanto ele esperava. E mais baixo ele lhe disse: não existe uma fita branca na macieira. Se fez uma pausa que parecia uma eternidade. Ele falou novamente: a macieira está toda coberta de fitas brancas. E aí, meus queridos irmãos, vemos a terapia do perdão que dissipou na família, naquele exato momento onde lhe concedeu a oportunidade de voltar ao lar e de
recomeçar a sua vida, lhe tirar